Olá pessoal, tudo bem? Venho fazer a correção dos exercícios de revisão para avaliação de biotecnologia. Primeira pergunta: o que é biotecnologia? Biotecnologia significa a união entre a biologia e a tecnologia. É um conjunto de técnicas que utiliza organismos vivos ou parte deles para desenvolver produtos ou técnicas. Isso já é antigo, né? Quando descobriram ali a fermentação para fazer o vinho e o pão, isso já era um processo biotecnológico, só que não com instrumentação de ponta do jeito que nós temos hoje. 2. Cite pelo menos 4 aplicações da biotecnologia. Combate a patógenos que afetam as plantações, por exemplo, aí os transgênicos, que são os organismos geneticamente modificados, quando a gente tem, por exemplo, uma planta que sofre muito com pragas, então essa planta tem o DNA dela alterado, combinado com o DNA de outro ser vivo, para ela ficar mais resistente aos patógenos. Isso vai ajudar o produtor, né, que vai ter menos perda e menos gastos com agrotóxico, e na teoria isso é melhor para a nossa saúde. Entretanto, não temos ainda certeza se há algum prejuízo dos transgênicos para os nossos organismos, né? 2. A identificação de doenças e possíveis tratamentos. Vimos na época do Covid como foi a corrida aí para fazer os instrumentos para possíveis diagnósticos, né? Os tratamentos também em relação à medicação e à vacina foi um exemplo bem real aí para a gente analisar nesse sentido. 3. O desenvolvimento e produção de fármacos. Hoje os fármacos eles estão sendo mais direcionados ao sintoma. A ideia é reduzir aqueles fármacos de amplo espectro, porque o nosso organismo ele pode criar uma resistência em caso de medicamento em uso sem real necessidade. Então, quanto mais direcionado esse fármaco for à doença de fato, melhor para o nosso organismo. 4. Minimizar impactos da poluição. Hoje a gente já tem micro-organismos que são capazes de converter os poluentes em gases. Então, apesar de não ser barato ainda, já existe essa possibilidade. 3. Qual a principal diferença entre DNA e RNA? O DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos, ou seja, aquelas informações hereditárias que são passadas de uma geração para outra. Já o RNA ele atua na produção de proteínas. A proteína ela é a parte estrutural do nosso corpo, né? Seja na constituição dos músculos, na existência dos hormônios, anticorpos. A proteína faz parte praticamente de 50% de todo ser vivo. 4. Qual a importância das vacinas? Vacina tem como principal função gerar imunidade, pois estimula o corpo a se defender contra organismos por meio da produção de anticorpos. O que são os anticorpos? São proteínas responsáveis por alertar e defender o organismo quando existe um agente causador de doenças no corpo. Ou seja, quando a gente toma a vacina, o seu organismo já começa a produzir aí essas células de defesa. Então, quando você está prestes a ter contato com a doença, ou você não pega, ou se pegar, vai pegar de uma maneira muito branda. Nós vimos isso no Covid também, né? 5. O que caracteriza o conhecimento científico? As principais características do conhecimento científico são a sistematização, ou seja, eu tenho regras, eu não posso chegar e dar a minha opinião. Nós temos que comprovar um fato e tem caminhos para isso, e esses caminhos devem ser seguidos. O princípio da verificabilidade. Então, se nós temos uma pesquisa determinada para descobrir uma doença, o causador de uma doença, por exemplo, ou uma nova espécie, esse projeto de pesquisa ele tem que ser comprovado, e um outro pesquisador, se tentar fazer o mesmo projeto, ele tem que chegar na mesma resposta. E é falível. Significa que não funciona? Não, não é isso.
é porque, por exemplo, em um determinado tempo, um cientista comprova alguma teoria. Entretanto, com o passar do tempo, se eu tenho desenvolvimento de novos instrumentos para verificar essa teoria, pode ser que a resposta mude. Por exemplo, os átomos, num determinado momento, achavam que era só uma esfera maciça. Com o passar do tempo, viram que não era bem isso, que existia um núcleo e que existiam elétrons ao redor dele. Então não era só uma esfera maciça. Isso foi possível de acordo com a evolução de microscópios de precisão alta, por exemplo. Quais as etapas principais do conhecimento científico? As etapas do método científico são observação, questionamento, formulação de hipótese, realização de experimentos, aceitação e rejeição dessas hipóteses e conclusão. Ou seja, um determinado problema é observado, existe uma pergunta de pesquisa em relação a esse fenômeno observado. Dentro dessa pergunta de pesquisa, você vai gerar hipóteses, ou seja, o porquê daquilo. E você vai fazer uma realização de experimentos para testar essa hipótese. E no final você vai verificar se essa hipótese é falsa ou verdadeira. E vai escrever aí a sua conclusão sobre isso. Então esse é o princípio do conhecimento científico, né? Como que funciona para você gerar essas informações científicas. Espero que tenha ajudado, pessoal, e um abraço para vocês. Até a nossa prova. Tudo de bom.